Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Bom, para iniciar a gente vai se localizar aí qual é o eixo dos senos e qual é o eixo do cosseno dentro da circunferência. Pessoal, vamos lá. O meu eixo do seno, ele vai ser o meu eixo vertical aí, que é o nosso eixo y lá do plano cartesiano. O do cosseno é o eixo na horizontal, ok? Que é o correspondente ao nosso eixo x. Como que a gente faz para saber? Para muitas pessoas é fácil. Decorei, beleza, seno é o do y, cosseno é do x. Para quem está com dificuldade, fica uma dica, ó, aqui no cantinho, ó, primeira dica. Consono. Pessoal, consono lembra cosseno, certo? Cosseno, ok? Então, com sono eu fico o quê? Deitado. Então, eu estou na minha horizontal, certo? Sem sono, sem lembra o quê? Lembra seno, certo? Sem sono eu tô o quê? Em pé, acordado. Então, é o meu eixo da vertical. Agora, pessoal, a gente vai ver um pouco do seno e cosseno no arco. Então, a gente marcou um ponto P aqui, pessoal. Esse ponto P, ele tem uma referência de um ângulo central aí que a gente chama de alfa. Esse ponto P ele vai ter um valor aqui no eixo do cosseno e um valor aqui no eixo do meu seno. Isso vai me dar uma coordenada, certo? Qual a coordenada que é? Cosseno de alfa e seno de alfa. Nossa, ficou confuso, vamos pensar. Pessoal, quer dizer o quê? Que esse espaço aqui, ó, a medida desse tamanho aqui corresponde ao meu cosseno de alfa. Lembra, eu estou no eixo dos cossenos. E esse espaço aqui, ó, que por acaso é o mesmo que esse, ele corresponde ao meu seno de alfa. Porque afinal a gente aqui na horizontal está no seno, ok? Pessoal, uma coisa interessante para fazer, que é importante a gente saber, é o estudo de sinais do seno e do cosseno dentro da circunferência trigonométrica. A gente vai estudar separadamente, depois a gente junta os dois, ok? Então, primeiramente, vamos estudar o nosso seno, ok? Pessoal, o seno a gente vai dar destaque agora então para o eixo aqui em azul, tá? Que é o seno. Aqui no meio a gente vai ter o zero, ok? Pessoal, para cima vai ficar os meus valores positivos, ok? Porque, ó, pensa comigo. Eu tenho o ponto zero, para cima vai ficar os números positivos. E para baixo vai ficar os negativos. Ou seja, se eu pensar na minha ideia de quadrante, o que está acontecendo aqui? Vamos marcar aí os quadrantes para ficar mais fácil de visualizar. No primeiro quadrante, o meu seno ele é positivo. No segundo, o meu seno também é positivo. No terceiro quadrante, o meu seno é negativo. E no quarto quadrante, o meu seno também é negativo. Agora a gente vai passar a analisar o nosso cosseno, ok? Então, ó, vamos marcar o ponto zero e talvez aqui fique mais fácil a gente lembrar da reta real. Ó, se eu pegar na reta real, tem o zero. Para cá vem os números positivos. E para o outro lado vem os números negativos, ok? Então, o que vai acontecer? Do lado aqui, ó, para cá os positivos do cosseno, para o outro lado os negativos. E a gente pode marcar novamente os quadrantes. Então, ó, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante o cosseno é negativo, no terceiro quadrante o cosseno ele é negativo também, e no quarto ele passa a ser positivo, ok? Em resumo, pessoal, vamos fazer um apanhado aí, pensando nos quadrantes. Então, ó, aqui eu tenho cosseno, vou fazer colorido. Aqui eu vou ter o meu cosseno, vamos manter até a mesma cor, cosseno, e aqui eu tenho o meu seno. Vamos marcar os quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante.
Pessoal, tem uma outra videoaula explicando certinho aí os quadrantes, essas coisas, tá? Então, vamos lá. No primeiro quadrante, o meu cosseno, ele é positivo. E o meu seno também, pessoal, é positivo. Porque, ó, pensa comigo, aqui tá os valores, aqui tá, vamos marcar o zero aqui do nosso... Ó, aqui tá o ponto zero, a origem aí. Pensa comigo, ó, pra cá no cosseno tá os valores positivos. Pro outro lado, os negativos. No seno, a mesma coisa, para cima os positivos, para baixo os negativos. Fazendo o desenho fica até mais fácil de enxergar. Então, ó, no segundo quadrante, o cosseno tá o quê, ó? Tá para cá, certo? Tá para cá. Então, ele vai ficar o quê? Negativo. Porém, o seno está na parte de cima. Na parte de cima é o quê? Positivo. No terceiro quadrante, o meu cosseno ainda está negativo, porque ele ainda está para o outro lado. Está ainda para a minha esquerda. E dessa vez, o meu seno também está negativo, porque está para baixo. Então, no terceiro quadrante, tanto o seno como o cosseno ele é negativo, certo? No quarto quadrante, pessoal, ó, o meu seno agora ele é positivo, porque eu estou do lado direito. Então, ó, o meu cosseno ele é positivo. Porém, o meu seno está para baixo, então o meu seno é negativo. Em resumo, pessoal, é assim que estão os sinais. Dê uma pausa, quem está montando um resumo aí, copia que vai ajudar depois, tá? Agora, pessoal, a gente vai ver os valores do seno e do cosseno dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos que a gente mais usa aí na trigonometria, tá? Então, pessoal, aqui já está tudo pronto, né? Eu deixei prontinho o quadro. Quem quiser dar uma pausa aí no vídeo, vai copiar no caderno, para não se esquecer que é importante. Coloquei tanto em graus como em radianos também, tá, gente? Então, o que acontece nessa tabela? É uma tabela de consulta. Basicamente, se a gente recordar do que a gente já viu, a gente viu o quê? A gente tem a circunferência, certo? Tem o eixo dos cossenos, tem o eixo dos senos. Quando eu pego um ponto qualquer aqui, ele tem uma coordenada dos cossenos e uma coordenada dos senos. Isso daqui está me referindo a um ângulo. O que eu quero dizer com essa tabela? Que se eu pegar, por exemplo, aqui, esse ângulo aqui de 30 graus, ele vai ter um valor no seno e um valor no meu cosseno. Falei invertido, tá, gente? No seno e no meu cosseno, desculpa, para aqui, e no meu seno para cá. Quais são esses valores? A gente tem a tabela já pronta. Então, ó, o seno de 30 graus, ele vale meio. Já o cosseno vale raiz de 3 por 2. O de 45, o seno vale raiz de 2 por 2. E o cosseno vale também raiz de 2 por 2. Por quê, né, gente? Ele está na metadinha aqui, os valores são iguais, certo? No de 60 graus, o meu seno vale raiz de 3 por 2 e o meu cosseno vale meio. E aí, pessoal, achar os valores do 90 graus, ó, aqui ele está em cima do eixo dos senos, certo? Então, obviamente, o meu cosseno vale zero, porque ele está em cima do eixo. E se a gente lembrar que o círculo trigonométrico ele tem raio unitário 1, então o meu valor do meu seno de 90 graus, já que ele está aqui no extremo, é 1. O inverso acontece para o 180. Para o 180 é menos 1. Porque, pessoal, raio é unitário e continua aquela valendo sinais. Então, basicamente, se eu pensar, ó, aqui eu tenho o 1, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 1. A gente pensa na coordenada aqui de cada pontinho aqui, que fica fácil de achar aí quais são os valores do seno e do cosseno. Então, né, vou dar uma pausa aí, vamos dar uma pausa no vídeo, deem uma analisada na tabela, pessoal. Ela não tem, assim, muito, assim, grandes segredos, tá? É mais uma questão de vocês analisarem com uma certa prática, com o tempo a gente vai
conseguindo meio que decorar elas. Na verdade, vai ter outras aulas, né? A gente tem uma musiquinha para decorar tanto o seno e o cosseno e a tangente, que ainda não está nas nossas aulas, para saber aí quais os valores. E esses outros aqui das laterais, a gente faz só analisando aqui, lembrando que o círculo tem raio unitário de 1, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei uma forma de visualizar, igual eu estava comentando lá, ó. O ângulo de 30 graus, ele tem uma projeção no eixo dos meus cossenos e no eixo do seno. Quanto que vale? Aqui vale raiz de 3 por 2, aqui vale meio, que é justamente o que está aqui na tabela, ó. A mesma coisa aqui para o de 45 e depois para o de 60. Estou só colocando para ficar mais fácil de visualizar. Então dá uma olhada aí, vocês vão ver que são iguaizinhos o que está aqui na minha tabela. Bom, pessoal, seguindo aí, a gente vai fazer agora uns exercicinhos aí para aplicar esses conceitos iniciais aí de seno e cosseno, tá? E aí o nosso primeiro exercício vai falar o seguinte: determine o quadrante que está ao arco sabendo que o cosseno é maior que zero e o seno também é maior do que zero. O que eu estou falando com maior do que zero? Que o cosseno é positivo e o seno também é positivo. A gente vai ter que lembrar lá do nosso círculo trigonométrico, tá? Daquela partezinha lá dos números. Então, ó, seno e cosseno. Ó, aqui o seno é positivo e o cosseno também, ok? Aqui o meu seno também é positivo, porém o meu cosseno é negativo. Aqui o meu seno é negativo e o meu cosseno também é negativo. E aqui o meu seno continua negativo e o cosseno é positivo. Sei que eu falei rápido, pessoal, é que é uma coisa de prática, da gente analisando aqui, mas se vocês tiverem dúvida é só retomar lá o que a gente já fez, né? Só a gente retomar aqui o nosso resuminho, ó. Tá basicamente o que eu coloquei lá, só inverti a ordem do seno e do cosseno aqui dentro para falar. Então, né, pessoal, olhando aqui, em qual quadrante os dois são positivos? Nesse daqui, esse daqui é o meu primeiro. Então, a minha resposta aqui, primeiro quadrante. Agora vamos analisar o B, ó. Seno maior do que zero, então o seno é positivo e o cosseno é menor do que zero, é negativo. Onde que o seno é positivo e o cosseno é negativo? Vamos pensar aí. É aqui, ó, pessoal, ó. Lembra, ó, o seno aqui é positivo e o cosseno para cá é negativo. Então aqui eu vou estar no segundo quadrante. O próximo exercício, a gente vai ter que lembrar daquela tabelona lá que a gente tem os valores. A gente vai voltar nela para consultar, na verdade, se for preciso. Então, ó, sabendo que alfa vale π sobre 2 radianos, calcule o valor de A, sendo que o A vale seno de alfa sobre 3, menos 3 seno de 2 vezes alfa, mais seno de 3 vezes alfa sobre 4. Então, uma dica, até que vocês pensam aí. Substituem o alfa por π sobre 2 e façam as operações matemáticas, tá? Que aí você vai chegar num valor e consegue consultar na tabela. A gente já retoma aí, dá uma pausa no vídeo que a gente já vai voltar. Então, pessoal, ó, já montei aqui. O que eu vou fazer? Vou substituir o alfa, deixei em branco, ó, o alfa aqui. Vou substituir pelo valor dele. Então, aqui vai ficar π sobre 2. Aqui, ó, tinha outro alfa, eu coloco o π sobre 2. E aqui também tinha outro alfa, eu coloco o π sobre 2. A gente vai tentar resolver agora. Então, seno... Como que eu resolvo aqui, ó, pessoal? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Tá π sobre 2 sobre 3. Quando não tem nada, é 1 embaixo. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Propriedade de divisão de fração aí. Isso vai me dar π sobre 6. Ou seja, eu quero saber o seno de π sobre 6. Vamos abrir espaço aqui embaixo. Menos 3. Essa aqui tá fácil de resolver, ó. Corto esse 2 com esse 2, porque está multiplicando. Eu vou ficar com 3 seno de... Vamos
seno de π. Mais, aqui também, vamos ver como vai ficar, ó. Eu tô com 3π sobre 2 sobre 4. Copio a primeira fração, inverto a segunda e vou ficar com... aqui tem um jeito mais fácil, pessoal. Antes de eu fazer isso, ó, vamos ser mais prático. 3π sobre 2 é conhecido. Então, ó, vai ficar seno de 3π sobre 2. Ah, achei, tava com erro no enunciado, gente. Esse risco aqui, ele é grandão, tá? Ele tá dividindo o seno inteiro. Desculpa, ó, fazendo a correção aqui. Vi agora que eu deixei eu esqueci de prolongar a reta aqui do enunciado. Então, é seno de 3π sobre 2. Não vou ter que fazer igual ao primeiro caso. Então, é só eu lembrar agora, voltar na minha tabela. Se eu retomar na minha tabela, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter os valores aí de cada um. Então, ó, o A vai ficar sendo... quanto que é o seno de π sobre 6? Se vocês olharem na tabela, seno de π sobre 6 é seno de 30 graus, que vale meio. Menos 3 vezes... quanto que vale o meu seno de π? Meu seno de π, gente, vale 0, que é o seno de 80 graus. Mais... quanto vale o seno de 3π sobre 2? Vale menos 1. E aqui embaixo eu fiquei com o 4, que já estava posto, tá? Depois da minha correção. Então, essa parte aqui do meio sumiu. Então, o meu A ficou meio menos, né? Porque, ó, jogo de sinal, mais com menos, menos, 1/4. E aí, faço o MMC é 4, vai dar 2 menos 1, que é exatamente 1/4 aí. É positivo. A minha resposta final aí. O nosso próximo exercício é o seguinte: calcule o valor da expressão, tem uma expressão bem grande aí, para π e para alfa igual a π sobre 2. A gente vai fazer a mesma ideia do outro, pessoal. Copia, onde tem o alfa eu coloco o π sobre 2. E vamos ver o que vai acontecer aí. π mais... o primeiro alfa que eu estou substituindo, π sobre 2. Isso é tudo multiplicação, tá? Vezes seno de 3π menos π sobre 2. Agora a gente vai resolver aí cada partezinha. Então, ó, é 2 vezes o meu cosseno de π. Quanto vale o cosseno de π? Vale menos 1, certo? Tem que lembrar lá da tabelinha. Vezes, né? Cosseno, agora eu vou resolver aqui dentro. MMC 2 vai ficar 2π mais π. Que isso daqui, né, vai dar 3π sobre 2. Vezes o seno, que também faz o MMC. 2 aqui embaixo vai me dar 6π menos π. Então, o que eu fiquei aqui, ó? 2 vezes 1, menos 1, vezes o cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, gente, é 0, se a gente olhar na tabela. Vezes o seno de 5π sobre 2. E aí, pessoal, vocês, nossa, mas e agora o que eu faço que não tem na tabela? A gente ia ter que lembrar das aulas anteriores que a gente faz a redução lá para achar o côngruo lá. Mas, pessoal, vamos ser prático, ó. Se a gente olhar aqui, ó, não é uma multiplicação e não está sendo multiplicado por 0, então a gente já sabe que isso daqui, pessoal, é exatamente 0. Então, acabou o meu exercício aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos.